Nós vamos continuar com um assunto que eu comecei há umas semanas atrás e obrigado por já me permitirem partilhar o ecrã e vamos então já entrar neste assunto. Estamos a falar sobre hermenêutica e eu falei sobre hermenêutica algumas semanas atrás, não sei se se lembram, já se passou tanto tempo e já ouviram tantas boas pregações desde então. Mas eu queria contrastar o que é uma hermenêutica boa com o que era uma hermenêutica má. E se os irmãos não se lembram, talvez é bom eu voltar para trás alguma destas slides que já falamos. Eu lembro que nesse dia eu apressei-me muito. A hermenêutica bíblica é outra forma de falar de métodos de interpretação da Bíblia. E eu dei aqui alguns exemplos da Bíblia, mas eu sei que a definição está alguns por aqui. Está aqui então. Então, a hermenêutica é o conjunto de métodos de interpretação da Bíblia. E isto é muito importante. E há vários métodos, alguns bons, alguns maus, e nós temos que ter muito cuidado porque estamos a falar da palavra de Deus em si. E um dos métodos maus, que quase que não se pode chamar método, porque cada um pode interpretar à sua maneira, é o método do aliancismo, que está-se a tornar mais conhecido através da editora Fiel e outros aliancistas e calvinistas que gostam deste método. Este é o método de interpretação da palavra de Deus que a Igreja Católica Romana usa, e os reformadores fizeram as modificações muito ligeiras, muito pequenas, e continuaram com essa maneira de fazer as coisas. Nós falámos sobre como a nossa teologia afeta as nossas filosofias de fazer coisas. Cada um tem uma filosofia de como criar os seus filhos, filosofia de como ensinar na escola, filosofia de como gerir os assuntos da igreja. Estou a falar desse aspecto da palavra filosofia, não estou a falar da filosofia dos gregos e desse tipo de filosofia, mas de uma filosofia que fala sobre o porquê de fazermos as coisas como fazemos, e depois isso afeta as nossas metodologias. Portanto, é bastante importante. E eu falei aqui de 3 tipos de hermenêutica no mundo protestante, e temos a hermenêutica histórico-gramatical consistente. Às vezes isto é chamado hermenêutica literal, mas às vezes há mal entendidos com isso, porque pensam que nós vamos interpretar tudo literalmente. Então, se a palavra de Deus fala sobre, agora só penso em inglês, mas que o sol parou, não é? Por exemplo, Josué. Será que nós acreditamos que o sol parou literalmente ou que a Terra parou de andar à volta, não é? Nós sabemos que quando a Bíblia fala do pôr do sol e do nascer do sol, será que nós acreditamos isso literalmente ou que nós compreendemos que isso são expressões idiomáticas que ainda usamos hoje, não é? Ainda hoje nós dizemos essas coisas, apesar de sabermos e conhecermos a ciência atrás do sistema solar. Então, a hermenêutica literal quer dizer que nós interpretamos tudo literal da forma como é usado na Bíblia. Se é linguagem poética, interpretamos poeticamente. Se é linguagem idiomática, como acabei de explicar, também interpretamos assim. Então, a melhor forma realmente é histórico-gramatical, em que nós tomamos em conta a gramática, por exemplo, o nascer do sol. Nós percebemos que isso é uma expressão, não quer dizer que deve ser percebido literalmente, mas que é literalmente entendido como uma expressão, não é? E também tomamos em conta o contexto histórico em que está, e a coisa mais importante é de sermos consistentes. A hermenêutica aliancista não há consistência nenhuma e eles não se importam por haver. Eles alegorizam quase a Bíblia toda,
E cada um alegoriza de uma forma diferente. Alguns dizem, este coelho representa a cruz, estes dizem, não, o coelho representa a morte, não, o coelho representa seja o que for, e não há consistência. Alguns dizem, olha, aqui o coelho é isto, mas ali já não é, ali o coelho já significa outra coisa. Enquanto que nós acreditamos que estamos a lidar com a palavra de Deus, é uma coisa séria e devemos ser consistentes na nossa interpretação. Depois há a hermenêutica do autocriticismo, que é feita por pessoas que não são crentes, que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, e então eles interpretem a Bíblia como se fosse escrita por homens, não aceitando como verdade nenhuma parte dela. Eu já falei em pormenor sobre isso, não quero agora explicar muito. Falei um pouco sobre a história da hermenêutica. Os crentes e os judeus interpretavam a Bíblia sempre literalmente, e depois chegou um judeu chamado Filo, que disse, porque é que nós não interpretamos alegoricamente tal como fazem os gregos com a sua religião? E depois um cristão chamado Origem e o seu discípulo Clemente de Alexandria aplicaram essa ideia para o cristianismo, mas não foi aceito até 400 anos depois, com Agostinho de Hipona, e depois a Igreja Católica aceitou essa maneira de interpretar, como também os reformadores protestantes. Mais tarde, então, temos as ideias dos irmãos que realmente foram dirigidos pelo Espírito Santo para redescobrir o que os crentes nos primeiros 400 anos do cristianismo já sabiam, e isso é que a Bíblia pode-se e deve-se interpretar o mais literalmente possível, e que devemos ser consistentes. E o meu rato acabou de morrer. Estou aqui no escritório do meu pai. Não sei se os pais ouviram, tem aqui um rato morto no escritório do pai, está bem? Está aqui o rato morto. Ok. Bem, mas este rato tem uma coisa maravilhosa, é quando a pilha morrer, há um fio que eu possa extrair lá de dentro e ainda posso usar. Desculpem, irmãos, estas coisas técnicas acontecem neste mundo moderno. Vou já ligar aqui e eu devo ter um rato outra vez. Ok, então, mas não está a funcionar. Será que precisa de... estes fios estão um bocado ruídos. Continua a não funcionar, não consegui ressuscitar o rato, então vou ter que usar o rato em cima do computador em si, graças a Deus, há sempre opções. Muito bem, então eles começaram a interpretar a Bíblia literalmente, no princípio dos 1800, e com isso eles começaram a ver que a Bíblia faz muito mais sentido assim do que quando faziam outras coisas, alegoricamente, alegorizarem, não sei o que mais. E também mais pessoas começaram a ter consistência, porque antigamente uma pessoa da igreja luterana interpretava a Bíblia assim, e a igreja anglicana assado, e a igreja presbiteriana de outra maneira, mas agora estas pessoas, não só das igrejas irmãos, mas de outras igrejas, começavam a interpretar a Bíblia por si mesmos, usando esta forma mais consistente de interpretar a Bíblia, e estavam a chegar às mesmas conclusões sem sequer conferir uns com os outros. E então depois tivemos o problema, chama-se a controvérsia modernista fundamentalista, e a maioria das igrejas ainda usavam o método alegórico ou aliancismo, e os modernistas podiam interpretar como queriam e não havia maneira de debatê-los, até que alguns irmãos que estavam a interpretar a Bíblia de uma forma consistente e literal conseguiram realmente debater esses outros e houve várias vitórias por causa disso. Então muitos cristãos de várias denominações, quando viram que realmente esta forma de interpretar a Bíblia era consistente e tinha capacidade de resistir e combater a falsa doutrina, então houve um grande êxodo das igrejas do aliancismo para esta outra maneira de interpretar, que também é chamada dispensacionalismo.
Muito bem, isto é sobre o autocriticismo, hermenêutica aliancista, já falamos de todas as coisas, hermenêutica histórico-gramatical, e eu vou só rever isto rapidamente. Uma interpretação só no alegorismo e no aliancismo não se pode, aliás, pode-se ter muitas interpretações. Então, vamos ler uma passagem e esta interpretação, depois eu diz, mas eu interpreto assim, eu vou alegorizar de uma forma diferente. E o outro dizia, muito bem, está bem, as duas coisas podem ser, mesmo que eram contraditórias, não é? Então eles podiam ter várias interpretações da mesma passagem e era uma brincadeira, sinceramente. Mas na hermenêutica histórica ou gramatical consistente, só pode haver uma interpretação de uma passagem. E já vamos falar sobre algumas exceções quando nós falamos do princípio de hermenêutica chamado a dupla referência, ok? Mas mesmo assim não é muitas interpretações, é uma interpretação que tem duplas referências. Muito bem, dizendo isso, qualquer passagem da Bíblia pode ter muitas aplicações, não é? Portanto, podemos falar sobre Pedro a subir para as águas para ir ter com Jesus que estava a andar sobre a água e há uma interpretação para isso, e uma só. E essa interpretação é que Pedro subiu e andou sobre a água para ir ter com Jesus que estava a andar sobre a água. Ou seja, a interpretação integral. Isso aconteceu, é uma história verdadeira. E essa é a nossa interpretação. Agora, aplicações para as nossas vidas? Sim, há várias. Termos fé em Deus e confiar nele, e ele nos permite andar sobre situações difíceis, por exemplo, esta é uma possível aplicação, mas a interpretação é uma, e normalmente essa interpretação é que o que está-se a descrever nessa passagem é verdadeiro, é a história verdadeira. Muito bem, entender cada passagem como o escritor quisesse que fosse entendido, e não inventar a nossa própria interpretação. Ter em conta o ambiente histórico do texto, ter em conta a gramática do texto, seguir princípios de interpretação de linguagem normal. A Bíblia é uma comunicação de Deus para conosco. Ele comunica em linguagem normal. E então não é preciso nós fazermos grandes elaborações eloquentes sobre o que isto possivelmente quer dizer, etc. Não, é linguagem normal em que ele fala conosco. Interpretar literalmente, exceto quando for claro que a linguagem poética ou figurada, já falamos sobre isso, sempre no contexto, o contexto é importante. Se houver algum princípio sobre a interpretação que é mais importante, é simplesmente contexto, 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 não é? Usar a escritura para explicar a escritura e sermos consistentes. Outro princípio poderia ser quando há uma passagem que é clara sobre um assunto e há outra passagem que não é tão clara, então devemos usar a passagem que é clara para explicar a passagem que não é clara. E isso ajuda muitas situações. Muito bem, irmãos. Esta interpretação leva a compreender que há dispensações. Os aliancistas gostam muito de dizer, os dispensacionalistas, eles interpretam a Bíblia mal porque eles têm as suas dispensações e depois a Bíblia tem que caber nessas dispensações. Só se pode interpretar a Bíblia através das dispensações. Não, é errado, é o contrário. Se nós lermos a Bíblia de uma forma consistente, histórico-gramaticalmente, vai nos levar à descoberta de dispensações na Bíblia. E isso vai nos ajudar a perceber ainda mais das Escrituras. Mas nós não lemos a Bíblia através das dispensações. Nós não estamos amarrados, acorrentados às dispensações e que não podemos interpretar a Bíblia fora delas. Não é isso verdade. Mas esta hermenêutica leva-nos a perceber que estas dispensações existem e isso esclarece muita coisa. Porque é que nós não estamos a sacrificar cordeiros? Não é? Qual é a razão? Quando nós percebemos, isso era para outra dispensação. Então isto ajuda-nos a perceber muitas coisas. Mas como eu já falei na última vez que tocámos neste assunto, são os aliancistas que têm as suas 3 alianças e que eles estão muito acorrentados a essas alianças e só podem interpretar a Bíblia
através destas três alianças, podem alegorizar e fazer o que quiserem, desde que não contrariarem essas três alianças. E, portanto, eles é que fazem isso, de facto, mas nós não fazemos isso. Muito bem. Então vamos começar esta secção nova. Não sei quanto tempo é que eu já gastei, ou investi, não sei qual desses é. Mas 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Creio que todos nós conhecemos esta passagem bíblica e uma coisa que é importante sobre este versículo, aqui várias coisas importantes. Uma é esta palavra procura apresentar-te, em outras traduções é estuda, não é? Estuda para apresentar-te a Deus. O sentido aqui dessa palavra procura é onde fazer esforço. Não é bem, eu vou à igreja uma vez por semana, ou duas, ou três, ou quatro, e eu vou aprender a palavra de Deus por osmose, não é? Aquilo que entrar e ficar, ainda bem, não ficar paciência, não é? Não. Esta palavra é uma de nós nos debruçarmos para realmente conhecermos mais a palavra de Deus. Como obreiro, e aqui não está a falar só de obreiros, ainda que está a referir-se diretamente a Timóteo, que era obreiro, mas qualquer um de nós somos servos de Deus a fazer a obra de Deus, não é? E finalmente a última frase, a última cláusula, que maneja bem a palavra da verdade. E aqui a palavra manejar, maneja, no grego literalmente quer dizer dividir. Então a expressão maneja bem, no grego, é dividir corretamente a palavra da verdade. E é interessante porque os aliancistas acusam os dispensacionalistas de dividirem a palavra de Deus. Eles muitas vezes referem-se a este versículo. Eles gostam muito deste versículo e gostam muito de mencionar que no grego isto quer dizer dividir. Bem, eles dividem. Eles dividem. Eles cortam a palavra, a torta e a direita e fazem uma grande confusão com a palavra de Deus. Bem, por mais que eles façam pouco de nós, o facto é que a palavra de Deus diz aqui e em outras passagens, para dividirmos a palavra de Deus e a expressão para dividir no grego, e também existe no hebreu, tem muito a ver com separar as coisas para percebê-las melhor. A palavra discernir vem da mesma palavra, quer dizer dividir. Então é muito importante saber as divisões da palavra de Deus. Isto refere-se a mim ou refere-se a outro, não é? Os sacrifícios no templo são para nós, a igreja, ou é para Israel? As promessas de bênção, de bens materiais, de cura, essas são para mim ou são para Israel? São para o presente ou são para o futuro? E eu posso continuar. Há tantas coisas que nós temos que saber dividir bem, não é? Esta passagem é sobre justificação ou santificação ou glorificação. Então, é esse o sentido de dividir. Claro que não é de cortar e de desfazer a palavra de Deus, mas aliás é de estudá-la minuciosamente. Para nós estudarmos qualquer coisa de ciência, precisamos do microscópio, não é? E ao vermos as partes, nós percebemos o todo. E é esse o sentido aqui, de manejar bem a palavra de Deus, de dividir corretamente a palavra de Deus, é de ver as partes para percebermos o todo. Ok? Muito bem, irmãos, vamos continuar então e vamos ver algumas maneiras de interpretar a Bíblia, porque eu quero que esta lição seja uma lição muito aplicável. Não é? Nós falamos muito sobre calvinismo e alguém pode perguntar, e como é que se aplica isso na minha vida? Eu acho que aplica-se em muitas maneiras muito boas e talvez a mais óbvia, o quanto Deus nos ama para nos predestinar para santificação, serviço cristão e sagradas bênçãos espirituais. Isso deve de tocar-nos o coração de tal forma que nós só queremos viver nossas vidas para agradar a este Deus que nos ama tanto. Quanto à hermenêutica, tudo o que nós sabemos sobre Deus é da Bíblia e nós temos que saber como interpretá-la, como lê-la bem.
para que possamos aplicar as muitas coisas que Deus tem para nós na sua palavra. E isto vai abençoar nós e vai abençoar a outros. Há muitos princípios de interpretação que se usam na hermenêutica histórico-gramatical consistente. Eu tenho aqui só umas 24, salvo erro. Eu retirei isto deste livro, que é do meu pai. E há vários livros assim, princípios da hermenêutica bíblica. E alguns têm mais princípios do que estão aqui nesta lista, alguns têm menos, alguns têm mais, outros que são diferentes e não têm estes aqui, mas no seu todo são princípios que homens estudiosos da palavra de Deus repararam ao lerem a Bíblia e repararam que de Gênesis a Apocalipse existem princípios que são consistentes, que aparecem muitas vezes. Por exemplo, eu estava aqui a ler só uma parte e estava a ver um princípio que eu pensei, este princípio, não sei se é bem princípio, realmente quantas vezes aqui isso aparece na Bíblia? Depois li e aparece na Bíblia 500 vezes. Ok, está bem, então já realmente eles têm razão, não é? São coisas que aparecem muitas vezes. Então eu vou ler esta lista e explicar, talvez vou passar por cima de algumas para poupar tempo. É só para vos dar uma ideia o que é que são estes princípios. E a ideia importante é que vamos usar estes princípios de interpretação consistentemente. Não é, olha, aqui eu estou a aplicar o princípio da divisão de etnia, mas ali eu vou aplicar o princípio de repetição. Não, se temos passagens semelhantes, então temos que usar o mesmo princípio. O princípio de alianças é que nós temos alianças bíblicas. Estas alianças não são as alianças do aliancismo. Como já falei-vos, as 3 alianças do aliancismo não se encontram na Bíblia, são alianças teológicas que eles inventaram. As alianças da Bíblia são, por exemplo, eu vou até usar aqui o livro, porque o livro é escrito em formato esboço, e então isto assim vai ajudar, mas eu tenho que virar aqui as páginas mais depressa. Então nós temos, por exemplo, a aliança idâmica, a aliança adâmica, que Deus fez com Adão depois de pecarem, a aliança com Noé, que alguns dizem ainda aplicações, não é? Quando nós começamos a perceber estas coisas, partes da Bíblia começam a se abrir perante nós. Por exemplo, esta aliança de Noé é uma aliança feita com Noé. Noé teve 3 filhos, estes 3 filhos espalharam por toda a terra, Jafete, Cã e Shem. Não sei se estou a pronunciar os nomes corretamente em português, mas deles vieram toda a raça humana. Portanto, esta aliança com Noé era para toda a raça humana. E salvo erro, ainda aplica-se a toda a raça humana. Quando houve a confusão em Atos dos Apóstolos entre judeus e gregos, e os judeus estavam a pensar, o que é isto agora? Os gregos e os gentios conseguem também ser salvos, mas não têm que obedecer a lei de Moisés, como é que é isto? E eles se reuniram e fizeram aquele concílio, digamos assim, entre anciãos em Israel e apóstolos, e eles chegaram a uma conclusão, não é? E o que eles essencialmente fizeram foram dizer que não, a aliança mosaica que Deus fez com Israel não se aplica aos gentios. Portanto, eles podem ser salvos e fazer parte da Igreja Universal, mas a lei de Moisés não se aplica a eles porque essa foi uma aliança feita só com Israel. O que eles essencialmente fizeram, não está lá escrito, mas é o que eles fizeram, eles voltaram para a aliança de Noé. E se nós lemos aquilo que eles disseram que os gentios tinham de fazer, e se voltarem para Noé, capítulo 9, Gênesis capítulo 9, vão ver que eles essencialmente usaram a aliança de Noé e disseram, olha, isto é o que os gentios têm que fazer. Ok? Muito bem. Então temos alianças com Abraão, aliança com Moisés e também aliança com David, não é? E a nova aliança, não é? Depois temos o princípio da divisão etnia. E eu não sei se essa é o melhor nome para este princípio, porque está a falar de 3 etnias e realmente 2 delas não são etnias. Então, uma etnia é a etnia israelita, a outra é gentílica, e realmente gentios não são uma etnia, são muitas etnias.
etnias, não é? E depois a última etnia é a igreja. Também não é uma etnia, não é? Não sei bem, mas pronto, aqui o princípio da divisão de etnia é de nós percebermos bem o que é para judeus, o que é para gentios, o que é para a igreja. E se nós conseguirmos fazer essa divisão, há muitas coisas que também não nos vão confundir. O princípio de discriminação. Este princípio tem a ver com quando Deus faz distinção entre coisas, nós também devemos fazer. Então, isto é muito importante. Podemos pensar que não é. Mas não sei se lembram quando nós estudamos calvinismo e eles dizem que a fé é uma obra. E então ninguém pode ter fé para ir para o céu, para obter a salvação. E então Deus é que tem que dar a eles a fé, o que não é bíblico. Mas Deus faz distinção entre fé e obras, muito claramente. Nos Evangelhos, em Romanos, em Gálatas, em todo o Novo Testamento e até no Velho Testamento, Deus faz discriminação, ou seja, distinção, diferença entre fé e obras. E Deus diz que um é o contrário do outro. Então, que direito tem os calvinistas de dizer que um é igual ao outro para que o seu sistema seja melhor, não é? Então, essa é uma das maneiras como este princípio pode ser usado. Quando Deus faz discriminação entre coisas, nós também temos que fazer. Então, nós temos outras maneiras de aplicar isso. E então, o próximo é o princípio de predição. Isto tem a ver com profecias, só que nem todas as profecias predizem. Então, este princípio fala sobre predição e há várias regras sobre como interpretar profecias de uma forma consistente, para nós não estarmos a inventar coisas. O princípio de aplicação, eu já falei um pouco sobre isso, em que há só uma interpretação, mas pode haver várias aplicações de uma mesma passagem. Mesmo assim, temos que ter cuidado e temos que seguir algumas regras para nós aplicarmos as passagens de formas corretas, porque pode haver o perigo de aplicarmos passagens de forma errada. O princípio de tipos e tipologia é uma coisa lindíssima. Certamente os irmãos já ouviram falar disto, já ouviram estudos sobre isso, em que no Velho Testamento há tipos sobre o Novo Testamento. E aqui a palavra tipo significa símbolo, não é? Ou figura. Por exemplo, o Cordeiro da Páscoa, sem dúvida, é um tipo do Senhor Jesus Cristo. José, do Velho Testamento, também é um tipo de Jesus Cristo. Foi rejeitado por seus irmãos, não é? Ele teve várias coisas na sua vida são muito paralelas à vida do Senhor Jesus Cristo. Há muitas coisas aqui, tem muitas páginas sobre este assunto, porque foca um bocado ou muito até no tabernáculo, no templo, e o tabernáculo está cheio de tipos, quase todos eles apontarem para Jesus Cristo. Só que nós temos que ter cuidado com isso, e este livro fala sobre algumas regras para seguir, para nós não começarmos, e já ouvi pregadores, certamente já ouviram pregadores, irmãos, a falarem sobre a palavra de Deus e dizem que uma coisa é um tipo, eles estão mesmo a exagerar, estão mesmo a esticar as coisas para que essa coisa caiba dentro da categoria de um tipo, quando de facto não é? O princípio de boa vontade humana em iluminação, e este princípio é que quando nós estamos prontos a receber a verdade, especialmente crentes, então o Espírito Santo mostra-nos essa verdade. Nós temos que ter temos honestidade, temos que aceitar a autoridade espiritual da palavra de Deus, temos que ser guiados pelo Espírito Santo, e o nosso estudo da Bíblia deve ser imerso em oração e com a vontade de realmente saber o que é a verdade que o Senhor quer revelar. O princípio da primeira menção é muito interessante. Muitas vezes, quando algo é mencionado pela primeira vez na Bíblia, isso define essa coisa para o resto da Bíblia. Ok? E não sei se já ouviram dizer, mas quase todas as doutrinas importantes do Novo Testamento encontram-se em Gênesis capítulo 1 a 11.
ok? Então, muitas coisas, quando são mencionadas pela primeira vez na Bíblia, isso é importante. É bom investir tempo nessa passagem, perceber bem essa coisa que foi mencionada pela primeira vez. Sacrifício, por exemplo, muitas outras coisas. O princípio da primeira menção é quando alguma coisa é mencionada pela primeira vez, isso é importante e define essa coisa para o resto da Bíblia. O princípio de menção progressiva, Deus revela a sua verdade progressivamente, desde Adão até João. E nós sabemos que, por exemplo, Abraão não sabia tantas coisas como David sabia. David não sabia tantas coisas como Isaías sabia. E assim progressivamente. Deus revela progressivamente a sua vontade. Então, quando nós lemos alguma coisa no Velho Testamento, no princípio, e há algumas coisas que não estão lá, não nos deve preocupar. O facto que Deus não fala muito sobre, por exemplo, em Gênesis 3,15, que ia de vir a semente da mulher, que ele ia ser descendente de Abraão. Nós só descobrimos isso mais tarde. E que ele ia ser do tribo de Judá, só descobrimos isso mais tarde. Que ele ia ser da família de David, descobrimos isso mais tarde. Que ele ia nascer em Belém, descobrimos isso mais tarde. Então há uma progressão com mais e mais revelação e Deus, em cada período de tempo, mantém o homem responsável pelo aquilo que ele sabe, não é por aquilo que ele não sabe. E então, isso é o princípio de menção progressiva. O princípio de menção inteira. Há passagens bíblicas, isto é fascinante, em que Deus aborda um assunto por completo, não é? São poucas essas passagens, aqui este livro tem 16 delas, eu penso que há algumas mais, que eu estou a pensar em algumas mais que não estão aqui alistadas, mas, por exemplo, 1 Coríntios 15 aborda a ressurreição de uma forma bastante completa. 1 Coríntios capítulo 13 aborda o amor de uma forma bastante completa. Tiago 3 fala sobre a língua. Romanos 11, a restauração de Israel. E assim sucessivamente, não é? Temos aqui muitas passagens. Hebreus 11 sobre tribulações e o triunfo da fé. A lei, Êxodo capítulo 20, não é? E assim sucessivamente. Portanto, há algumas vezes que Deus menciona uma passagem por inteiro e quando ele faz isso, agora estou a pensar numa que não está aqui, isto foi escrito por batistas, portanto eles não iam mencionar coisas dos carismáticos, mas 1 Coríntios capítulo 14 é o capítulo sobre o dom das línguas, que eu acho que o capítulo fala mais sobre restrições do que qualquer outra coisa e eu ainda não conheço nenhuma igreja que segue as regras sobre o dom das línguas e, portanto, não deviam estar a permitir o dom de línguas. Ao fim do que ele diz para não proibir falar em línguas, mas é com o entendimento que vão seguir as regras. Acho que há umas 4 regras que devem seguir. Por exemplo, não devem estar todos a falar ao mesmo tempo. Todas as igrejas que falam em línguas falam todos ao mesmo tempo. Que deve ser só 2 ou 3, no máximo, durante uma reunião. Claro, são dezenas ao mesmo tempo. Que um de cada vez, já falei nisso, só homens, e nessas igrejas são mais as mulheres do que os homens a falar em línguas, e que devem ter intérprete, e nessas igrejas quase nunca têm intérprete. E portanto nós estamos a ver que no total as igrejas que falam em línguas estão a desobedecer a palavra de Deus. E então nós não podemos confiar naquilo que eles estão a fazer. Bem, isso é um capítulo que fala bastante sobre o assunto. Então há capítulos que têm uma menção inteira sobre o assunto, ou quase inteira, digamos assim. O princípio de contexto, já falamos disso. Contexto, contexto, contexto. O princípio de concordância, ou seja, a palavra de Deus concorda consigo aqui, e esta aqui contradiz. Está aqui a dizer que a internet está instável. Ok, muito bem. Deve ser alguém aqui na vizinhança que está a jogar jogos no vídeo. Muito bem, estou a brincar. Mas, de qualquer maneira,
quando há alguma contradição na Bíblia, é só necessário estudá-la mais proximamente, com mais cuidado. Eu tenho alguns livros que falam sobre todas as passagens que pessoas dizem que se contradizem. Por exemplo, há uma passagem que fala sobre quantos cavalos Salomão tinha. E numa passagem tem um número e noutra passagem tem outro número muito maior. Então eu fui ver essas passagens e descobri que a primeira passagem é no princípio do reino de Salomão e é em Jerusalém de Salomão e é em todo Israel. Então é óbvio que ele tem mais cavalos ao fim, o que é mau, porque Deus proibiu acumular cavalos, na verdade, para os reis de Israel. Mas quando nós encontramos passagens assim, nós vamos ver, não há uma contradição, mas há ainda mais detalhes. E isto até é uma bênção quando descobrimos essas coisas. Então sabemos que é sempre concordância. Portanto, quando há alguma contradição, nós sabemos bem, não é uma contradição. Eu, se estudar isto como deve ser, já vou descobrir algo magnífico. As mulheres que foram para o túmulo, uma passagem diz que estava escuro, outra passagem diz que o sol acabou de nascer. Isto é uma contradição, alguns dizem. Bem, eu fui ver. Bem, uma diz que eles, quando começaram a ir para o sepulcro, estava escuro. A outra passagem diz que quando chegaram ao sepulcro, o sol estava a nascer. Não há contradição nenhuma. Aliás, isto levou-nos a perceber que há mais detalhes. E então, este é um princípio importante de concordância. O princípio de declaração direta, há a passagem que Deus fala coisas diretamente. O nosso estudo sobre eleição bíblica foi baseado neste princípio. Nós tínhamos várias passagens que falavam sobre eleição e predestinação diretamente. Então, são essas as passagens que nós queremos estudar para perceber as outras. O princípio de lacunas. Às vezes, Deus permite lacunas dentro da Bíblia. Deixem-me só encontrar aqui esta página. Direct Statement. Muito bem. Portanto, há períodos de tempo na Bíblia em que Deus é silencioso. Se nós vemos Gênesis, por exemplo, há ali 2000 anos, são cobertos em 6 capítulos. Então, há muita coisa que Deus não fala e nós não podemos especular sobre isso. Mas também há lacunas em outras maneiras, por exemplo, em profecia. Por exemplo, quando Jesus leu a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 4, 16 a 21, Jesus parou no meio de uma frase. Só leu até uma parte de uma frase. E é interessante porque a segunda parte desse versículo estava a falar da sua segunda vinda. E então não foi por acaso que Jesus só leu parte daquela passagem, porque ele bem sabia que ele ia só fazer certas coisas nesta vinda e depois ele ia voltar e ele ia cumprir a segunda vinda. E essa lacuna, os irmãos percebem que a lacuna, usam essa expressão no Brasil? Lacuna, sim, ok, estou a ver alguém a dizer que sim. Muito bem. Essa lacuna era mesmo de propósito, não é? A igreja não é mencionada no Velho Testamento, pelo menos não muito claramente. Então, nós temos este princípio que realmente às vezes há lacunas propositadamente para nós, principalmente porque Deus não quis que pessoas soubessem para que ele pudesse cumprir os propósitos. O princípio de salvação tem a justificação, a santificação, a glorificação. E nós temos de saber, quando nós lemos as várias passagens, está-se a referir a salvação, justificação ou salvação, santificação. Qual é o aspecto da salvação que está a se referir? O princípio de eleição secundária, e está a falar como desde o início, parece que Deus sempre escolhe a segunda pessoa, ou a terceira, ou a quarta, em vez do primeiro. Por exemplo, Deus escolheu Abel e não Caim. Caim era o primogênito. Deus escolheu Isaac e não Ismael. Deus escolheu Jacó e não Esaú. E assim sucessivamente. Mesmo na salvação, Deus não escolhe-nos como o homem morto, o homem velho, mas como o homem novo. É esses que ele elege para depois nos dar santificação, serviço cristão e sagradas bênçãos espirituais. Então este é o princípio da eleição secundária.
O princípio de repetição, quando Deus repete alguma coisa na Bíblia, é porque é importante. Deus não precisa de falar em uma coisa mais do que uma vez, mas quando Ele repete, é porque é importante. Eu vou passar para a frente, referência dupla, vou mencionar porque eu disse que eu ia falar no assunto, mas há algumas profecias no Velho Testamento que têm uma referência dupla. Uma para o rei de então e uma para Jesus Cristo mais tarde. Ou uma para um rei de então e outra para Satanás, por exemplo, o rei de Tiro. Ok? Não é que nós estamos a dar duas interpretações a essa passagem, é uma interpretação, mas duas referências. E nós realmente só podemos fazer isso quando a Bíblia claramente nos deixa fazer isso. Não vamos agora inventar em vários pessoas, isto é também uma referência dupla. Não. Temos algumas poucas, e é quando a Bíblia é claro que é sobre isso. Muito bem, o princípio de cristocentrismo. Toda a Bíblia aponta-se para Cristo. Quando Jesus andou na estrada de Imaús, ele disse isso, não é? Diz que ele explicou como todas as escrituras falavam dele, não é? O mesmo com o eunuco que Filipe encontrou no deserto, não é? Ele explicou as escrituras apontando para Cristo. Todas as escrituras apontam para Cristo. Então nós, quando lemos a palavra de Deus, devemos de ver como é que isto aponta para Cristo. Vão descobrir coisas maravilhosas. Princípio de números. Há alguns números na Bíblia que realmente têm algum significado. Por exemplo, o número 3 é mencionado quase sempre com o aspecto de completo, a coisa que é completa. É o número 3. 7 é o número de perfeição. 40 é o número de julgamento. Israel andou no deserto 40 anos. Choveu sobre a terra no dilúvio 40 dias. Jesus foi tentado no deserto 40 dias. Então nós vemos 40 sempre com julgamento. Então há certos números, não são todos, e há pessoas que levam isto para um exagero. Nós temos que ter muito cuidado, mas há certos números que realmente parecem ter um significado consistente ao longo das Escrituras. E isto nos leva então a perceber coisas maravilhosas sobre a Bíblia. E finalmente o princípio de dispensações, que realmente Deus administra a sua graça sobre o homem em diferentes maneiras, em diferentes períodos de tempo, e então nós podemos perceber isso e perceber, isto realmente não é para nós. Por exemplo, os arminianos gostam muito de usar passagens em Apocalipse sobre o futuro, em que aquele que perseverará, não é? Salvará a sua vida, ganhará a vida eterna. Eles aplicam isso para hoje em dia. E não é para hoje em dia, é para o tempo da grande tribulação. Vamos falar um pouco sobre dispensações, como realmente a hermenêutica histórica ou gramatical consistente às vezes é chamado de dispensacionalismo, não é às vezes, é quase sempre. Mas vamos então ver. Normalmente, crentes chegam à conclusão que há 7 dispensações. Nem todos. Há alguns que dizem que há só 4, há alguns que dizem que há 8, e estes que dizem que há 8 estão a dizer que esta época eterna no futuro é a 8ª dispensação. Outros dizem que a grande tribulação é a 7ª dispensação e que o milênio é a 8ª dispensação. Para mim, não é muito importante essas coisas, desde que nós percebamos que realmente há aqui diferenças e que Deus está a administrar a sua graça de uma forma diferente em cada um destes períodos. Para mim, a grande tribulação não é uma dispensação, porque entre cada dispensação há um grande juízo. Entre a primeira e a segunda dispensação há a expulsão do Éden, depois é o dilúvio, depois é a confusão de línguas, depois é a escravidão de Israel no Egito, depois é a perca da nacionalidade de Israel, depois é a grande tribulação e depois é o juízo do grande trono branco. Então, entre cada dispensação há um período de tempo, cada vez diferente. O dilúvio foi quase um ano, ok? A expulsão de Éden foi rápido. A escravidão no Egito foi mais ou menos 400 anos, ok? E assim sucessivamente. A grande tribulação vai ser de 7 anos. E então o que nós vemos aqui são diferentes maneiras em que Deus dispensa a sua graça, dali que vem
a palavra dispensação. Então a primeira foi a inocência, em que Adão e Eva estavam no jardim, não havia pecado, eles podiam comer de todas as árvores, não havia regras nenhumas, a não ser não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles pecaram e isso começou uma nova maneira de Deus agora lidar com o homem. A segunda é a consciência, em que o homem fazia tudo o que a sua consciência lhe permitia. E às vezes a consciência estava cicatrizada e eles faziam coisas que não deviam fazer. A terceira é o governo humano, em que Deus estabelece o governo humano logo depois do dilúvio, quando ele dá a permissão ao homem para matar o homem homicida. E o direito de usar a espada para julgamento é o direito de governo. Paulo fala nisso em Romanos capítulo 13. Depois temos a promessa patriarcal, em que Abraão é prometido uma nação através dele, geneticamente, e então nós vemos isso, Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois os 12 irmãos e os seus descendentes. Depois temos a dispensação da lei, em que Deus dá a lei a Moisés, e há muitas pessoas que fazem muita ênfase ao movimento hoje em dia hebraico entre cristãos, devemos voltar à lei de Moisés como se fosse muito importante, e não percebem que antes de Moisés houve estas dispensações todas em que não existiu a lei de Moisés, não é? E em que os homens não estavam subjugados a esta lei. Depois vem a cruz de Cristo e começa então o período da igreja, esta é a dispensação da igreja, também é chamada dispensação da graça, e então está aqui, eu apanhei isto na internet, diz aqui dispensação do Espírito Santo, isto deve ter sido um carismático que escreveu isso. Muito bem, e depois vai haver a grande tribulação, a igreja não vai estar cá para isso, vamos ser arrebatados, depois entra o milénio, em que nós iremos reinar com o Senhor Jesus Cristo, uma das muitas bênçãos espirituais a que nós fomos predestinados, não é? Depois, a Satanás é solto e as nações são enganadas, e então depois a batalha final e o juízo grande do trono branco, depois é que Deus cria a nova terra e os novos céus, que eu creio ser um novo universo. Esta é outro design, há vários assim, os aliancistas fazem pouco de nós por causa destes desenhos e estes diagramas, e quanto a mim, as universidades, os professores universitários usam diagramas, livros muito intelectuais usam diagramas, acho que não há nada aqui para nós nos envergonharmos, se nos ajudar a perceber as coisas. Muito bem. Muito bem, mas então eu quero finalizar este estudo a encorajar-vos a ler e a estudar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é maravilhosa, ela é poderosa, mais poderosa ainda do que uma espada de dois gumes. Em Salmo 119 diz que a Palavra de Deus faz do simples sábio, e é realmente uma dádiva que Deus nos deu, a sua palavra para nós, a sua comunicação para nós. Então quero só dar aqui algumas dicas, e primeiramente é concordar, acreditar, crer que realmente a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é inspirada verbalmente, isto quer dizer palavra por palavra, verbo, a palavra verbo no latim e no grego significa palavra. Então, quando nós temos inspiração verbal, quer dizer que cada palavra foi inspirada por Deus e que é infalível e inerrante, sem erros. Isto é muito importante nós sermos muito firmes nesta doutrina da inspiração verbal, infalível e inerrante da palavra de Deus. Ler a Bíblia diariamente, tanto quanto possível, fazer mesmo um esforço para lermos diariamente. E eu até quero vos encorajar a tentar ler cada ano a Bíblia inteira. É muito possível, muitas pessoas fazem. O meu pai faz um desafio lá na igreja dele em que todos leiam a Bíblia em um ano e todos os membros conseguem. E alguns até conseguem ler 2 ou 3 vezes por ano. Não é difícil. 4 capítulos por dia, lê-se a Bíblia em um ano facilmente. E quem quiser ler 8 capítulos ou 10 capítulos vai ler a Bíblia 2 ou 3 vezes por ano. Por que é importante ler a Bíblia todos os dias? Eu estou a falar só de ler. Não estou a falar de estudar. Estou a falar de ler, só ler. Ler como alguém lê uma novela, não é um livro qualquer. Porque isto nos dá uma visão panorâmica.
Quando alguém chega a nós com uma doutrina falsa, e nós estamos a ler a Bíblia todos os anos, nós temos uma visão panorâmica da Bíblia. Então alguém pode, por exemplo, o calvinismo, podem nos mostrar alguma coisa, ou o aliancismo, ou os adventistas com as suas ideias do sábado, ou seja o que for, quando eles nos aproximam com alguma doutrina que é errada, mas que não parece óbvio, o crente que lê a Bíblia todos os anos tem esta visão panorâmica e pode dizer, peraí, eu lembro agora uma passagem lá em Oséias. Não, isto não pode ser o que este irmão, esta pessoa está a dizer. Então, isto ajuda-nos muito. Ou se alguém está a querer conselhos de nós, eu devo fazer isto, é que esta passagem diz assim. E nós podemos pensar, pois, eu lembro há umas semanas atrás eu li tal e tal, e outra passagem que realmente esclarece isso mais. Então, é muito bom nós lermos a Bíblia quantas vezes possível e diariamente, para que realmente nós possamos ter essa visão panorâmica e conhecermos a palavra de Deus, não é? De capa a capa. Em segundo lugar, também devemos de estudar a palavra de Deus. E isto é uma coisa separada, ou seja, devemos de separar tempo todos os dias para ler a palavra de Deus, simplesmente ler, mas também devemos separar tempo para estudar a palavra de Deus. Então nós pegamos numa passagem, num tema, ou, por exemplo, eleição bíblica, ou, por exemplo, sacrifícios, como é que Deus... A expiação, muita gente tem muita confusão sobre expiação, ou perdão. O perdão não é uma coisa fácil, o Filho de Deus teve que morrer. Ou estudar um livro, Efésios, ou Amós, ou seja o que for, e estudar esse livro mesmo profundamente, buscando comentários bons, falando com irmãos, etc. Outra coisa que devemos fazer é memorizar ou decorar a palavra de Deus. Nós sabemos o Salmo que diz que eu escondi a palavra de Deus no coração para não pecar contra ti. E então é muito importante memorizar a palavra de Deus. É algo que se faz cada vez menos e nós vamos fazer cada vez mais. E eu estou a descobrir que há passagens que eu decorei que eu tenho que redecorar. Tudo o que eu decorei como criança ainda está comigo. Mas o que eu decorei a partir dos anos 20, eu estou a descobrir que eu tenho que voltar e rememorizar essas passagens. Mas que bênção ter a palavra de Deus no nosso coração, não é? Nós sempre ouvimos falar de pessoas em países em que não há liberdade de religião e há irmãos que memorizam livros inteiros da Bíblia e alguns até a Bíblia inteira, não é? E é realmente um privilégio que nós temos de poder memorizar a palavra de Deus. É coisa que será eterna. Nós memorizamos a palavra de Deus, vai ficar connosco por toda a eternidade. É uma maravilha. Também nos dá autoridade, quando nós estamos a falar com alguém que não é crente e nós estamos a citar a Bíblia. E é importante quando nós citamos a Bíblia de dizer a eles que estamos a citar a Bíblia, porque entre nós sabemos logo que alguém está a citar a Bíblia, mas eles não sabem que estamos a citar a Bíblia. Então nós falamos, olha, a Bíblia diz, e depois citar. Isto nos dá autoridade. Ou quando estamos a falar com outros crentes, por exemplo, carismáticos, ou seja o que for, quando nós conseguimos citar a palavra de Deus, isso nos dá autoridade. Eles dão ouvidos, porque eles sabem que estamos a falar a palavra de Deus exata, não é? Também devemos de valorizar a palavra de Deus quando é ensinada por outros irmãos na igreja local. Não é? Nós não somos sabichões que podemos saber tudo. Apesar do Espírito Santo nos ensinar, às vezes nós temos questões em nossas vidas, pecados em nossas vidas que não nos deixa aceitar certas coisas do Espírito Santo, mas ouvindo de outro irmão que não tem as mesmas questões na sua vida, o Espírito Santo consegue iluminar a ele de uma forma diferente do que ilumina a mim ou a outro irmão, e então em conjunto é que nós vamos aprender. E o Senhor quer que nós dependamos uns dos outros. Na verdade, é por isso que Ele criou a igreja. E então, o Senhor às vezes vai ensinar uma coisa a outro irmão e não a nós, porque Ele quer que nós dependemos desse irmão e esse irmão de nós. Muito bem, finalmente, aplicar a palavra de Deus em todos os aspectos da vida. O que vale toda esta leitura da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e outros, se nós não estamos a aplicá-la nas nossas vidas. E é uma questão que eu levantei várias vezes com alguns irmãos em Portugal, que eram calvinistas e que atacaram-me de uma forma muito feia,
e nem sequer mencionar passagens bíblicas, foi um evento de 4 dias no Facebook em que houve muito debate. Eu sempre fui respeitoso para com eles e eu sempre citava versículo após versículo e eles atacavam-me e as pessoas chamavam-me nomes e em 4 dias eles nunca citaram a passagem bíblica. E o que eu disse a eles, olha, todo esse conhecimento que vocês pensam que têm, mas não mudou a vossa vida de nenhuma maneira, vocês não são Cristo semelhantes, então a palavra de Deus não teve efeito nenhum. E o propósito do conhecimento da palavra de Deus é para que haja uma diferença em nossas vidas. Nós sejamos mais como Cristo do que éramos antes. E é uma coisa maravilhosa que Deus faz, é que a sua palavra muda a vida. Não é? O Espírito Santo está a santificar-nos, a sua palavra também limpa, não é verdade? E nos faz crescer, é uma maravilha. Então que nós não esqueçamos de que há um alvo em tudo isto que nós temos referente à palavra de Deus. E isso é que nós nos mudamos, que nós nos transformamos mais à semelhança de Cristo. E então a palavra de Deus deve afetar-nos em todos os aspectos. A palavra de Deus diz para não mentir. Então nós devemos de mentir cada vez menos, não é verdade? A palavra de Deus diz para nós não roubarmos. Nós não devemos roubar. Isso inclui quando estamos a fazer as taxas, não é? Os impostos, de não roubar. E assim sucessivamente, em cada aspecto da palavra de Deus, que as nossas palavras sejam palavras que edificam e não deve haver palavra torta nenhuma que saia dos nossos lábios. Tudo isto nós aprendemos da Bíblia, nós aprendemos como Deus é amoroso, que nós devemos amar até o nosso inimigo, até que certo ponto em que nós fazemos isso, ou quando alguém passa em frente de nós na autoestrada, nós começamos logo aos palavrões, ou mesmo que não usamos de palavrões, que temos alguma ira em nós que não devíamos de ter, não é? Porque o amor é longânimo, paciente, etc. Tudo isto é para realmente mudarmos a nossa vida e para que nós também tenhamos um efeito sobre outros, sobre crentes que eles sejam edificados, sobre descrentes que eles aceitam o Evangelho que lhes salva eternamente. Então, irmãos, é só isto que eu queria partilhar. Eu queria só terminar com este versículo que diz, pelo que também, é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creste. Então, nós temos que ler a palavra de Deus como se fosse mesmo a palavra de Deus. E em segundo lugar, essa palavra devia de operar em nós, devia estar a operar em nós. Não é só acumular conhecimento, mas é o acumular conhecimento e sabedoria para que Deus opere em nós e nos transforma, fazendo-nos mais à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua palavra, irmãos, e que cada um possa ter uma boa noite. Muito obrigado, irmãos.